Vamos falar um pouquinho sobre a medicina integrativa. Eu acho que é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. O olhar integrativo da saúde, eu te diria, da medicina em especial, mas da saúde como um todo, ele é muito diferente, é muito mais amplo. Quando uma pessoa me procura com uma queixa de falta de memória, de esquecimento, ao invés de eu olhar somente para os exames de provas de tireoide, complexo B, vitaminas, função renal, função hepática, eu tenho um olhar muito mais abrangente. Por exemplo, a relação do cérebro com o intestino da pessoa. A gente sabe que existe uma conexão, um chamado eixo cérebro-intestino, que é bem importante. Então, a conexão do intestino com o cérebro, como é que essa pessoa lida com os grandes pilares de saúde da sua vida, por exemplo, como é que ela dorme. E aí, grande parte das pessoas não vem com essa queixa, mas elas ainda assim têm um sono que não é de qualidade, não é reparador. Então, mesmo assim, a gente tem que olhar para o sono da pessoa. Um sono de qualidade é a base para qualquer vida de qualidade. Não dá para viver bem sem dormir bem. Pausa, para esse sono de qualidade, para quem não consegue relaxar, no caso, como eu citei até próprio meu marido, tu indica melatonina, tu indica que táticas para baixar esse nível aí de sono. Dá uma conversa longa, né? Então, deixa para a dica de ouro depois. Tá. Não, mas posso falar bem rapidinho. Pode. Olha só, vai. tem uma coisa chamada higiene do sono, que é um conjunto de hábitos. O que eu digo para os pacientes é o seguinte: a última coisa que tem que fazer para dormir bem é deitar na cama e apagar a luz. O resto todo que você tem que fazer é um comportamento. Então, são conjuntos de coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Começa, por exemplo, de manhã cedo, tendo que se expor à luz natural, à luz do sol. Inclusive, o Prêmio Nobel de Neurociência recente descobriu isso, que a gente se expondo à luz do sol, de manhã cedo, nos primeiros 30 minutos que acorda, essa luz natural, ela entra numa região chamada hipotálamo no nosso cérebro e sinaliza que é dia. Então, aí, o cérebro provoca, é meio complexo isso, mas no dia a dia não é complexo. Ele faz o pico do cortisol, que é um hormônio que vai regular funções do nosso corpo, e de 12 a 14 horas depois disso vai ter o pico da melatonina. 97% das pessoas não precisa repor melatonina. Eu já tinha estudado essa parte contigo. Aí, ó. Siga o Marcelo que ele dá as dicas. Tem que fazer higiene do sono. Tem bem que fazer feita. higiene do e sono. medicar ou suplementar é para quem faz higiene do sono e ainda assim não consegue Tem dormir dificuldade. bem. Exato. Mas também não é uma coisa do dia para a noite, né? Tem que Não. fazer essa reeducação toda do organismo. É um hábito, é uma coisa que tem que se construir ou reconstruir. É um hábito. Tu ia falar sobre óleos essenciais? É uma coisa que é um assunto que eu gosto bastante, eu uso bastante, uso para mim, para os meus filhos, e eu vejo que funciona muito bem. Os óleos essenciais, eles têm, muita gente inclusive que eu prescrevo, olha assim e diz assim, nossa doutor, que legal, tá louco. que legal que tu gosta disso. Eu digo assim, não é que eu gosto ou não gosto, é que funciona. Está dentro tem da evidência, tem medicina trabalhos integrativa. científicos que mostram. Então, os óleos essenciais, eles entram pelo nosso nervo do olfato. Mesma coisa que aconteceu com o Covid, ele invadia o cérebro pelo nervo do olfato, nervo olfatório, em muitos casos. E os óleos essenciais, eles se difundem no ambiente e eles entram no cérebro através do olfato, do nervo olfatório. E lá no cérebro, os diferentes óleos têm diferentes propriedades, como o óleo de lavanda, por exemplo, que ele trata a ansiedade, que ele consegue melhorar, inclusive, insônia. E tem mais de uma forma para a gente usar. Ele é bom para picadinha de mosquito também. Ah, isso eu não sabia. Eu não sabia. O óleo de alecrim, que é bom para melhorar foco, melhorar a atenção. Existem vários óleos essenciais com as suas indicações. E isso, às vezes, as pessoas se surpreendem, porque ou já ouviram falar e acham que não tem evidência, Sim. que é uma coisa mais acham que é besteira. Perfumaria, como a gente fala, ou ainda assim, nunca ouviram falar. E quando começam a usar e depois vêm com feedbacks, eu nunca tive um feedback negativo de óleos essenciais. Tá, então dá a dica de ouro para adormecer. Qual é o óleo? Adormecer é o óleo de lavanda. 4, 5 gotinhas embaixo do travesseiro. Dá para usar de outras formas, mas essa forma eu gosto especialmente. 4 a 5 gotas embaixo do travesseiro, vira lá o travesseiro, você vai ter uma noite muito mais tranquila, mais relaxada. Uso para mim, para os meus filhos e é muito bom. Mas tem que cuidar também a qualidade do óleo essencial, né, doutor? Porque tem muitos óleos que não são os essenciais. Então, presta atenção também nesse detalhe. Tem até sites que padronizam isso e que a gente pode consultar, mas é importante também cuidar a procedência, como medicações, como suplementos. Isso aí. E para a memória, tem óleo? Para a memória, a gente pode usar óleos que melhoram o foco, melhoram a atenção, mas a memória é como um músculo. A gente treinando ela e sabendo como treinar, existem várias formas. Os óleos essenciais são uma maneira de melhorar a memória. Mas conforme a gente implementa técnicas, métodos, a leitura é ótimo, resumos e revisões, para quem estuda, por exemplo, é fundamental para memorizar, porque senão vira uma decoreba, como eu falo. O nosso sistema de ensino, às vezes a gente está mais preocupado em tirar uma nota,
E é o que eu digo, todas as provas deveriam ser surpresa. Aí sim iam medir o que a gente aprendeu de fato. Eu já ouvi falar sobre isso então também. Então tem que treinar o cérebro. É uma sequência de coisas, não é só uma, mas os óleos essenciais podem ajudar, sim.